Sejam bem-vindos a mais um vídeo de iceberg daqui do canal. No vídeo de hoje estaremos revisitando um iceberg que já abordamos aqui no canal, o iceberg dos mistérios e teorias obscuras, que, diga-se de passagem, é atualmente o vídeo mais visto da história do canal. Logo eu achei que seria interessante voltar a esse iceberg, já que no vídeo anterior não vimos nem 10% dele. E existe bastante coisa interessante que é pouco comentada que está presente nesse iceberg. Para ver esse vídeo não é necessário ver o anterior, mas caso você não saiba a proposta desse iceberg, ele cataloga diversos mistérios e teorias não muito comentadas que são bastante difíceis de reunir informações sobre. A maioria dos tópicos aqui estariam facilmente nas últimas camadas de outros icebergs. Lembrando que, novamente, eu irei deixar o iceberg usado nesse vídeo aí embaixo na descrição, caso você queira fazer sua própria pesquisa. E agora, sem mais explicações, vamos nos aprofundar no iceberg de mistérios e teorias obscuras, os tópicos perdidos. O Homem de Mari. Esse é o nome dado a uma figura humana desenhada no solo de um deserto australiano que mede cerca de 4,2 km de comprimento. Essa figura está localizada em um planalto remoto próximo à cidade de Mari, que deu o nome à figura. Localizado no estado da Austrália Meridional, ou Austrália do Sul, e é considerado um dos maiores geoglifos do mundo. Essa figura foi descoberta por um piloto chamado Trevor Wright em 1998 de maneira acidental enquanto ele sobrevoava a região, mas parece que essa figura não existia alguns meses antes desse avistamento. Esse geoglifo parece representar um homem aborígene, o povo nativo da Austrália, segurando uma arma que pode ser tanto uma lança quanto um bumerangue, e ele se tornou um ponto turístico onde turistas o veem sobrevoando de avião ou helicóptero, já que ele é muito grande para ser visto pelo solo, sendo que atualmente a reserva onde ele está localizado está fechada ao público. Apesar disso, ninguém sabe quem fez esse geoglifo e como essas pessoas o fizeram exatamente. Inclusive, um empresário local chamado Dick Smith oferece uma quantia de $5.000 para quem dar mais informações sobre o Homem de Mari. Porém, até hoje, esse geoglifo é um grande mistério. Arranha-céus medievais. No iceberg, esse tópico direciona para um post no 4chan, onde o usuário posta uma ilustração mostrando uma cidade medieval com o que parece ser vários prédios, sendo que a concepção que temos hoje de prédios surgiu lá no final do século XIX, com o surgimento de prédios comerciais construídos para empresas de Nova York e Chicago, sendo o primeiro deles, que é considerado de fato um arranha-céu, foi o Home Insurgent Building, que se localizava em Chicago. Ele foi construído em 1885 e demolido em 1931. Mas essa ilustração, por incrível que pareça, não é falsa. Ela é um desenho da cidade de Bolonha, na Itália, entre o século XI e o século XII. Nessa época, a cidade possuía várias torres bem altas que foram chamadas de as Torres de Bolonha, que, dado a sua grande quantidade, parecia que a cidade era um reflexo do que são as grandes cidades hoje. A maioria dessas torres já não existem mais, porém, existem algumas sobreviventes, como é o caso das duas torres, que são hoje um ponto turístico da cidade. O sinal de SOS do Monte Azahidaki, também chamado do incidente SOS, esse é um caso que aconteceu no Japão em 1989, no Monte Azahidaki, localizado no Parque Nacional Daisetsuzan. Nesse ano, 2 montanhistas se perderam dentro do Parque Nacional e foram posteriormente resgatados por uma equipe se utilizando de um helicóptero. Esses indivíduos foram resgatados graças a um grande sinal de SOS construído sobre o monte a partir de troncos de bétulas. Eles estavam cerca de 2 km de distância desse sinal. Mas quando os homens foram resgatados e ouviram a história do sinal, eles disseram que não havia sido eles que tinham feito aquilo. Isso fez com que a polícia retornasse ao local, pensando que havia mais alguém naquela região precisando de ajuda. Porém, eles não encontraram ninguém, pelo menos ninguém vivo. Fazendo buscas pela região, eles encontraram alguns ossos humanos próximos ao sinal que pareciam ter vestígios de mordidas de animais. Posteriormente,
rapidamente identificaram que essas ossadas pertenciam a um homem. Próximo a isso, eles encontraram um buraco onde as autoridades encontraram diversos objetos, como 4 fitas cassetes, uma mochila, alguns amuletos e uma carteira de motorista que pertencia a um homem chamado Kenji Iwamura, que estava desaparecido desde julho de 1984. Ele desapareceu após ir fazer uma trilha na região. Eles recuperaram os materiais de uma das fitas e encontraram uma gravação de áudio em que um homem gritava em desespero pedindo ajuda, dizendo que não conseguia se mover. A gravação dessa fita está disponível na internet. Até hoje esse caso é um grande mistério, já que não se sabe se realmente aquelas ossadas pertenciam ao Kenji Iwamura e se foi ele quem fez aquele sinal no monte, que acreditam que tenha sido feito em 1987, sendo só descoberto 2 anos depois, que possivelmente esse sinal tenha sido feito por mais de uma pessoa, mas não se sabe de outras possíveis pessoas que estariam envolvidas nesse incidente. Herxheim. Esse é o nome de um sítio arqueológico localizado no sudeste da atual Alemanha, descoberto em 1996. Esse sítio data do período Neolítico, entre 5.300 a 4.900 anos antes de Cristo. E se acredita que ele uma vez foi uma vila feita pelo povo que é denominado como a cultura da cerâmica linear, que por algum motivo se tornou um grande cemitério, já que lá foi possível encontrar restos mortais de mais de 1.000 indivíduos, sendo que parte deles eram de povos que viviam bem longe daquele lugar. Existem diversas teorias para tentar explicar o que aconteceu para se formar esse cemitério, dizendo que povos de várias outras localidades eram capturados e levados até aquela região, seja como prisioneiros de guerra ou escravos, para servir de sacrifício humano. Alguns restos mortais até mesmo indicam que eles serviram de alimento, ou seja, esse lugar no passado foi um grande centro daquela coisa que começa com C. Não se sabe ainda se isso realmente foi o caso e o que realmente aconteceu naquele lugar há mais de 7.000 anos atrás, mas pelo visto lá não era um local muito convidativo. Portlock, Alasca. Esse foi um assentamento isolado localizado no estado americano do Alasca, que atualmente está abandonado desde meados dos anos 80. Porém, desde os anos 40 e 50, diversos habitantes já começaram a abandonar o local. Antes disso, Portlock era uma vila focada na produção de produtos enlatados. Na região, principalmente na época em que ela era populada, existia diversos relatos de desaparecimento e morte de habitantes, que pareciam ter perdido suas vidas de formas bastante violentas, dado a forma de como algum desses corpos eram encontrados depois. Esses casos aconteceram principalmente durante a década de 40, e essas mortes eram atribuídas a uma criatura que era chamada localmente de Nantinnak, que é um criptídeo da região muito parecido com o Pé Grande. Os ataques dessa criatura são nas histórias acreditados como um dos motivos para a vila ter sido abandonada. E desde então houve alguns relatos de pessoas se aventurando pela região da vila abandonada para encontrar esse tal de Nantinnak. E lá algumas pessoas relatam um cheiro estranho e barulhos que são atribuídos à criatura, que obviamente nunca foram comprovados. O Demônio de Luna Park. Na cidade de Sydney, na Austrália, existe um parque temático chamado Luna Park, que em 1979 sofreu um terrível acidente. Em 9 de junho daquele ano, um incêndio aconteceu em uma das atrações, o Trem Fantasma, que foi completamente tomado pelo fogo. Essa tragédia tirou a vida de 7 pessoas, sendo 6 crianças e um adulto. A causa desse incêndio até hoje é motivo de debate, havendo hipóteses desde negligências na manutenção da atração, o uso de cigarros dentro do parque desrespeitando as normas de segurança, até uma possibilidade que muitos acreditam do incêndio ter sido causado de forma deliberada, ou seja, ele ter sido um incêndio criminoso. E uma das vítimas desse incidente, sendo o único adulto, foi o John Goodson,
que morreu junto dos seus filhos Damien e Craig. Jane Goodson, a esposa de John e a mãe dos garotos, após o incidente, analisou algumas fotografias tiradas do parque. E nessas fotografias ela percebeu algo bem estranho. Em uma das fotografias dos garotos, existe uma foto deles posando junto de um indivíduo que se fantasiava de uma forma bem estranha. Ele parecia ser um dos mascotes do parque e vestia uma roupa parecida com a de um demônio com características de boi e uma roupa de homens das cavernas. Visual semelhante à de uma entidade chamada Moloch, um deus que era cultuado no reino de Amon, localizado na atual Jordânia, mas que é considerado um demônio dentro da tradição cristã. Em textos religiosos, é dito que Moloch exigia a sua adoração com um sacrifício de crianças. Logo, essa lenda se conecta com a tragédia de Luna Park, já que a maioria das suas vítimas foram pessoas nessa faixa de idade, havendo teorias que dizem que esse homem foi o responsável ou um dos responsáveis pela tragédia, sendo que ninguém sabe quem era esse indivíduo presente na foto, já que após o incêndio, alguém vestido dessa forma nunca mais foi visto. A camisa J-Doe. Esse é um caso que surgiu graças a um post no Reddit de Lost Media, feito em 2021, onde um usuário chamado Kid K. fez um post falando sobre uma camisa que ele havia comprado em uma loja em Reading, na Inglaterra. Esta camiseta tem a palavra J-Doe nela, que geralmente é um nome dado a pessoas que não sabemos a sua identidade real. Geralmente pessoas que são encontradas mortas e não são identificadas. Na parte de baixo da camiseta está escrito algo como "Quem é J-Doe?", seguido de um link. O próprio OP tentou acessar esse site para saber mais sobre essa marca, mas o site estava fora do ar. Atualmente parece que esse domínio está à venda, e dado ao ponto .it no final dele, dá a entender que essa marca vem da Itália. E colocando esse endereço no Wayback Machine, nós temos 4 capturas feitas entre 2009 e 2014, e todas elas mostram a mesma coisa. Uma página com um possível logo da marca, dizendo que o site estava em manutenção em italiano. Logo, não se sabe o que era essa marca e como as suas roupas chegaram até a Inglaterra. E se eles tinham motivações a mais com as suas roupas, podendo ser até um tipo de ARG que todo o seu material se perdeu pelo tempo. Chris Benoit e a Wikipedia. Chris Benoit foi um lutador de wrestling profissional canadense que disputava principalmente dentro da WWF e posteriormente na WWE. Sua carreira se iniciou no início da década de 80 e por mais de 20 anos, Benoit se tornou uma das figuras mais conhecidas e populares nesse meio. Porém, além da sua carreira no esporte, ele ficou conhecido pelos mistérios que envolvem a sua morte. Pelo menos desde 2005, a vida privada de Chris estava bastante complicada. Ele estava bem abalado pela morte do seu amigo e também lutador Ed Guerrero, que morreu nesse ano. E muito por causa disso, Chris estava afundado em um vício em bebidas. Ele também passava por um processo de divórcio com a sua mulher Nancy Benoit. Junto dela, ele teve inclusive um filho em 2000 chamado Daniel. O processo de divórcio se iniciou em 2003, com Nancy alegando sofrer agressões de seu marido. Porém, eles continuaram juntos até o ano de 2007, onde tudo aconteceu. Em 22 de junho daquele ano, Chris matou sua esposa asfixiada em sua casa localizada em Fayetteville, na Geórgia. Naquele dia, parece que eles estavam fazendo um churrasco em sua casa. Ele teria depois disso dopado seu filho e feito a mesma coisa que ele fez com a sua esposa no dia seguinte, em 23 de junho, também o matando. É dito que bíblias foram colocadas ao lado dos corpos das vítimas. No dia seguinte, Chris foi até a sua academia particular e tirou sua própria vida se utilizando de um dos seus aparelhos. Na noite anterior, ele teria conversado com outro amigo pelo telefone, o Chavo Guerreiro, dizendo que ele se atrasaria para a luta que ele teria no Texas no dia 25. Além disso, ele teria bebido até dormir depois de pesquisar algumas passagens bíblicas na internet. Os corpos foram descobertos pela polícia justamente no dia 25 de junho, quando as autoridades foram até a casa do lutador a pedido da própria organização do WWE e viram toda a sua família sem vida.
Até hoje, as motivações de Chris Benoit para fazer algo assim são incertas, indo do seu alcoolismo até o abuso de esteroides que poderiam ter alterado seu humor consideravelmente, junto, é claro, do estresse que ele estava passando na sua vida particular. Porém, o que esse tópico realmente fala é sobre um acontecimento também misterioso relacionado a esse caso, que foi uma edição feita na página da Wikipédia do lutador, onde alguém teria escrito sobre a morte da sua esposa 10 horas antes da polícia chegar até sua casa. A edição dizia que Benoit teria que ser substituído na luta por causa da morte da sua esposa. Conseguiram rastrear o endereço de IP dessa pessoa que fez essa edição, que caiu em Stamford, no Connecticut, onde está localizado a sede do WWE. O editor foi identificado como Matthew Greenberg, um estudante de 19 anos da Universidade de Connecticut, que afirmou que a sua edição foi apenas uma coincidência e ele não sabia sobre o ocorrido antes da polícia, podendo ter ouvido isso em algum rumor que rondava a internet na época para explicar o motivo de Benoit não ter ido à sua luta, sendo que o seu IP já foi rastreado como local de origem de muitas tentativas de vandalismo de páginas da Wikipédia. Would you, could you on a train? Essa é uma frase presente em um aviso de materiais perigosos que foi acionado no dia 28 de setembro de 2016 na emissora de TV de Nova York, WKTV. Essa frase, que pode ser traduzida como "você gostaria, você poderia em um trem", aparece no final desse aviso, e parece que a frase foi tirada de um livro infantil do Dr. Seuss chamado Green Eggs and Ham. Um aviso de materiais perigosos é acionado em uma área onde um material não radioativo é lançado, podendo ser gases flamáveis ou agentes biológicos, e esse aviso é emitido solicitando a evacuação da área. Mas nesse caso, aparentemente, esse aviso foi emitido como um erro, algo que a própria emissora se desculpou ainda no mesmo dia, apesar de teorizarem que esse aviso foi emitido como um resultado de uma invasão do canal. E as especulações sobre esse aviso só aumentaram no dia seguinte, quando ocorreu uma tragédia na cidade de Hoboken, próxima a Nova York, onde um trem se colidiu com um terminal de Hoboken durante o horário de pico. Uma pessoa morreu e outras 114 ficaram feridas nesse incidente. Logo, muitos interligam esses dois incidentes, já que nesse aviso acidental é mencionado a data 29 de setembro de 2016, dia em que houve o acidente. Além de, é claro, a mensagem no final do aviso que ninguém sabe o que significa, mas que menciona um trem. Logo, essa mensagem seria um tipo de premonição para o acidente. Não se sabe ao certo até hoje como esse aviso foi ao ar e qual a sua relação com esse incidente. Mohawks. Esse é o nome dado a um suposto grupo de criminosos que aterrorizaram a cidade de Londres durante o século XVIII. Segundo a história, eles eram bastante violentos e atacavam tanto homens quanto mulheres indiscriminadamente. O nome do grupo é uma referência ao povo nativo americano Mohawk, que era visto pelos europeus na época como selvagens. Dentre os seus ataques, existem até relatos de assassinato e desfiguração das vítimas, e até relatos de abuso sexuais. E é falado também que eles até colocavam mulheres dentro de barris e jogavam em uma ladeira. Porém, eles não roubavam ninguém, já que, segundo as fontes da época, os membros desse grupo vinham de famílias ricas, e eles faziam esses atos por puro sadismo. Esse grupo acabou em 1712, quando a Corte Real Britânica emitiu uma recompensa de 100 libras para a captura deles. Inclusive, o autor de peças britânico John Gay, sim, esse é o nome dele, escreveu uma peça sobre os Mohawks em 1712, que não foi performada na época, porém ela está disponível em escrito hoje em dia. Apesar de existirem evidências históricas dos Mohawks em escritos da época, historiadores ainda têm certas dúvidas da existência desse grupo e se realmente esses atos de violência extrema descritos realmente aconteceram, existindo a possibilidade de vários incidentes reportados serem relatos sensacionalistas movidos pelo pânico da alta criminalidade na época.
Bashir Khoshaki. Esse é o nome de um homem de origem síria residente dos Estados Unidos que foi confundido com um espião da CIA e começou, segundo ele, a ser perseguido por um grupo desconhecido. Sua história se inicia em 1974, quando na cidade de Beirute, no Líbano, ele foi sequestrado por um grupo de 4 homens armados e mantido em cativeiro próximo a um campo de refugiados palestino. Bashir acreditava inicialmente que o seu sequestro foi um engano, e ele teria sido confundido com algum político relacionado ao conflito Israel-Palestina. Logo, quando ele explicou para os sequestradores que ele era um cidadão americano, eles o acusaram de ser um espião da CIA. Logo, ele teria sido torturado por alguns dias nesse cativeiro, onde eles não permitiam que Bashir dormisse. Ele até tentou tirar sua própria vida em cativo, mas não conseguiu. Essa tentativa fez com que esses homens o levassem até um hospital, onde Bashir finalmente ficou livre deles. Até hoje não se sabe quem foram essas pessoas que o sequestraram e suas reais motivações. Após isso, ele voltou até os Estados Unidos e abriu um restaurante marroquino, vivendo uma vida normal até 8 anos depois do incidente, onde ele começou a receber uma série de ligações com ameaças direcionadas a ele, que chegavam até o telefone do seu restaurante. Rastreando essas ligações, se soube que elas eram feitas de telefones públicos. Logo, não era possível identificar quem estava fazendo aquelas ligações. Mas Bashir tem certeza que as pessoas que o sequestraram também estavam envolvidas com aquelas ligações. Que quem quer que fosse as pessoas do outro lado do telefone, elas sabiam muitas coisas da vida de Bashir. Ele recebia de 10 a 20 ligações por dia, com a maioria delas ameaçando sua vida, fazendo ele receber mais de 3.000 ligações em um período de 18 meses. E ele não era o único alvo, já que funcionários do seu restaurante que atendiam as ligações também eram ameaçados. Dado essa perseguição, Bashir decidiu voluntariamente se internar na ala psiquiátrica de um hospital. Ele passou temporariamente o controle do restaurante para seu filho, que continuou sendo ameaçado. Ele até foi atacado por 2 homens enquanto voltava da escola, e posteriormente uma ligação dos perseguidores assumiu a autoria desse ataque. As ligações pararam apenas em 1993, 11 anos depois que elas começaram. Bashir contou sua história na série documental Unsolved Mysteries, também em 1993. Até hoje, a identidade dos seus perseguidores é desconhecida. Um esqueleto vivo apareceu no casamento do rei Alexandre III da Escócia. Alexandre III foi o rei da Escócia entre 1249 a 1286, e segundo escritos de um cronista chamado Raphael Holinshed, cronista que escrevia sobre a história da Grã-Bretanha, no casamento de Alexandre com a sua segunda esposa, a Yolande de Druex, durante a cerimônia, um monstro invadiu o lugar onde estava ocorrendo o casamento. Esse monstro era descrito como um esqueleto vivo e tinha parte do seu esqueleto coberto por carne viva, como se fosse uma espécie de zumbi. Ele assustou todos os convidados, que fugiram dali rapidamente, e fez com que a cerimônia tivesse que ser finalizada às pressas. As escritas de Raphael Holinshed são consideradas bastante fantasiosas, apesar de ter obviamente elementos históricos, afinal esse casamento realmente aconteceu. A questão é que o cronista viveu durante o século XVI, enquanto esse evento ocorreu durante o século XIII, então ele meio que não viu o que ele descreveu. Logo, é teorizado que essa aparição de um esqueleto vivo no casamento seria uma metáfora do autor para o presságio da morte. Afinal, Alexandre III morreu 4 meses depois desse casamento, pondo um fim à sua casa e colocando a Escócia em uma guerra contra sua vizinha Inglaterra. Gulf Rumors. Esse é um daqueles tópicos que estão presentes em diversos icebergs de conspiração, e é muito difícil de encontrar informações sobre. Afinal, o nome dele é bem genérico, e quando você pesquisa no Google, o site acha que você está procurando sobre notícias sobre golfe, o esporte. Mas parece que essa ideia não tem nada a ver com golfe realmente. O próprio iceberg que eu estou usando para fazer esse vídeo não explica o que é Gulf Rumors. Na verdade, quando você clica no tópico, apenas aparece um grande não pesquise. Mas eu contrariei o iceberg e pesquisei da mesma forma. E o único lugar onde eu encontrei alguém falando sobre isso inicialmente foi em um lugar bem inusitado.
que no caso foi um post no subreddit das Crônicas de Gelo e Fogo, os livros que inspiraram a criação de Game of Thrones. Mas esse caso não tem nada a ver com a série, pelo menos originalmente. O nome Golf Rumors, ou os rumores de golfe, segundo uma das versões, vem de um indivíduo chamado Robert Golf, que segundo a história estava envolvido em um projeto secreto da CIA para a criação de um dispositivo chamado Glass Camera, ou a câmera de vidro, desenvolvido dentro de um projeto chamado Stargate. A Glass Camera teria a capacidade de gravar o que uma pessoa veria em uma projeção astral, e esse tal de Robert Golf seria um dos cobaias desse experimento. Porém, o experimento teria dado errado e Robert Golf teria morrido durante ele, e a Glass Camera teria gravado o seu pós-vida. Depois desse post no Reddit, eu encontrei alguns vídeos no YouTube que linkam para threads no 4chan que falavam sobre esse tal Golf Rumors. E se você acompanha o canal há algum tempo, já deve ter imaginado que isso teria surgido no 4chan, né? E provavelmente foi mesmo, mas essa história é bem confusa até na sua origem, onde essa história tem várias outras explicações, como uma linkando o Golf Rumors com a Guerra do Golfo, e até uma que fala que essa conspiração não tem uma explicação clara e na verdade ela é considerada um info hazard, que é uma informação que pode te deixar em perigo se você saber. Karen Catherine Waldegrave. Esse é o nome de um perfil do Facebook pertencente a uma mulher do mesmo nome que chamou a atenção de alguns usuários da internet, principalmente do 4chan, a partir de 2011, principalmente por causa das postagens no seu perfil, onde ela posta vários textos que parecem não ter sentido nenhum, que em algumas interpretações sugerem que ela estava sendo perseguida por algum grupo, além de textos em que ela parece estar falando sobre teorias da conspiração, mas muitos deles parecem ser completamente aleatórios. Nas suas postagens podemos ver ela respondendo ela mesma por diversos comentários, fazendo cerca de 700 comentários por hora, além de posts feitos por ela, que são textos enormes que as suas postagens são separadas por um curto espaço de tempo, tendo um espaço de tempo tão curto que não daria tempo para ela escrever todo aquele texto. E segundo a sua página no Facebook, Karen mora em Toronto, no Canadá, e possui um PhD em História, e é fluente em diversas línguas. Informações essas que fazem pensar que ela não seria uma pessoa que estaria escrevendo tanta coisa bizarra na internet, levantando teorias que ela tem algum tipo de transtorno ou que seu perfil é controlado por algum tipo de algoritmo que gera essas postagens, ou até que seu perfil é controlado por diversas pessoas que estão se comunicando de uma forma que pessoas de fora não entendam. Provavelmente essas não são as respostas para esse caso, mas o fato é que hoje não sabemos o que faz ela fazer essas publicações um pouco assustadoras. Wrong Rooms. Wrong Rooms, ou Salas Erradas, é o nome de uma conspiração bastante obscura que fala sobre diversos relatos de pessoas que se perderam em algum momento e entraram em uma sala ou em um lugar que elas não deveriam ter entrado, se deparando com algo bizarro dentro delas. Sendo que o artigo do site Mysterious Universe, que eu usei para escrever esse tópico, fala sobre algumas evidências desse fenômeno, que aconteceram com pessoas que se perderam principalmente dentro de hospitais e encontraram uma sala contendo algo estranho. Como é o caso de um homem no Reino Unido que dentro de um hospital acabou se perdendo e encontrou uma sala que estava cheia de pessoas das mais variadas idades com várias deformidades no corpo em uma espécie de encontro. Ou um pai e um filho que se perderam no Museu de Ciência e Indústria de Chicago e entraram em uma sala onde eram guardados vários corpos humanoides que eram contidos em pequenos recipientes. Os dois, segundo a história, foram rapidamente abordados por algum tipo de agente que os obrigaram a nunca falar sobre o que eles tinham visto naquela sala. O incidente de 2006 do vôlei. Esse é o nome de um suposto ataque a uma escola que nunca foi reportado pela mídia e todos os envolvidos simplesmente esqueceram da sua existência. Pois é. Segundo a história, no ano de 2006, em uma escola não reportada dos Estados Unidos, enquanto os alunos assistiam a partida de vôlei, os agressores entraram armados e tiraram a vida de entre 17 a 24 pessoas.
Ou seja, uma tragédia que com certeza iria ser reportada, mas não existe nenhum portal de notícias sério que fale sobre esse caso. E não existe nenhum relato de alguém que presenciou isso, apesar de ter tido alguns incidentes semelhantes que ocorreram no ano de 2006, mas nenhum com todos os detalhes batendo. Porém, existem algumas pessoas na internet que se lembram do incidente passando na TV ou algo do tipo. E adivinha da onde esses relatos vêm? Exatamente, do 4chan. Mas há também teorias que dizem que esse acidente é um exemplo de efeito Mandela, de pessoas lembrando de um evento que nunca aconteceu, também havendo discussões de uma possível existência de universos paralelos, algo que é uma explicação mais esotérica do próprio efeito Mandela, indo até um grande acobertamento feito pelo governo. Mas o fato é que, apesar de provavelmente essa história ter vindo do 4chan, não podemos confirmar isso, pelo menos eu não encontrei nada. Mas essa é a hipótese mais provável, né? Então, eu acho que é isso. Essa foi a nossa breve revisita a esse iceberg, que pode acontecer de novo no futuro. Espero de verdade que vocês tenham gostado do vídeo. Se sim, não se esqueça de deixar um comentário aí embaixo, deixar o seu like e se inscrever no canal para mais vídeos como esse no futuro. E no mais é isso, espero todos vocês em um próximo vídeo. Até mais!